Alô, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje é um vídeo muito interessante e importante para quem está a pensar em mudar-se para aqui, para a Suíça. Vamos citar 7 pontos pelos quais a Suíça pode não ser um país para ti, mas atenção, não são pontos necessariamente negativos, são pontos que a gente acha que são interessantes. Quem pensa em mudar-se para cá, saber antes de vir. Sim, se assistires a este vídeo, no final comenta se tens interesse em saber o outro lado da moeda, os 7 motivos pelos quais deves realmente mudar-te para a Suíça. Portanto, fica connosco até ao final. Então, malta, o primeiro ponto negativo ao pensar em imigrar para a Suíça é pensar que a pessoa tem que aprender um novo idioma. Provavelmente, para quem vem para cá, vem de algum país que não fale a língua local daqui ou uma das línguas locais daqui. Como vós sabeis, a Suíça tem 4 idiomas oficiais: o alemão, o italiano, o francês e o romanche. E aprender e ter um certo domínio da língua é fundamental quando a pessoa pensa em imigrar para um novo país, especialmente se a pessoa pensa em melhores oportunidades, não é, amor? Sim, aqui é complicado ter um trabalho bom sem dominar uma das línguas, pelo menos, ou a língua do cantão que vocês escolheram, no nosso caso é o alemão. Portanto, já é difícil ser imigrante e já sabemos que os imigrantes vão apanhar aqueles trabalhos mais difíceis, mas aqui Braçais. é mais braçais, mas se vocês realmente não dominarem a língua, vai ser só esses trabalhos que vocês vão ter acesso, e realmente é muito importante ter o domínio da língua local, porque não só para trabalho, mas também para poderem ir ao supermercado, poderem ir a um restaurante ou um café, vocês precisam de se comunicar. E o inglês não é uma língua oficial aqui, portanto, as pessoas até podem saber comunicar-se em inglês, que a maioria sabe. Sim. Mas não esperem que toda a gente vá comunicar convosco em inglês. Ou que seja bem recebido, não é, malta? Porque assim, por exemplo, pensem, fazendo uma pequena comparação bem rápida com relação à imigração em Portugal. Eu já ouvi de muitos portugueses que não gostam, por exemplo, quando estão ali na Grande Lisboa ou no Porto e pegam, por exemplo, um Uber, que é daqueles países como Índia, Bangladesh ou de algum outro desses países, e a pessoa sequer sabe falar o português. A pessoa está no país dela e espera-se que as pessoas com quem ela busque interagir saibam falar a língua do país dela. Então, também é um pouco de respeitar e buscar integrar-se à cultura do país que a gente escolheu. Malta, o segundo ponto é com relação à integração social lenta. O que eu quero dizer com isso? Os suíços, via de regra, eles são educados, eles são, de certa forma, até receptivos dentro dos parâmetros deles, não é? Mas eu não vou dizer que são dos povos mais calorosos, por assim dizer. A nível de integração dentro da comunidade local, eu acho que é de suma importância que a gente busque integrar-se também com locais. Eu não estou a falar isso no sentido de que a gente tem que fugir dos imigrantes, que é algo que inclusive eu já ouvi falar quando eu estava na Irlanda, que era que não pode se relacionar com os brasileiros ou tudo, tem que buscar se relacionar com os irlandeses. E eu não acho que é necessariamente por aí, mas eu acho que faz muita diferença quando a gente integra-se à cultura local e tem alguma relação com quem é daquele país, não é? Sim, é muito importante nós conseguirmos integrar-nos na sociedade, não só para também irmos adquirindo alguns hábitos daqui, dos locais, mas também para nos sentirmos mais em casa, por assim dizer. Sim. Porque é complicado a gente estar longe da família, dos amigos, mesmo tendo colegas aqui, fazendo amizades. É muito mais fácil fazer amizades com imigrantes. A verdade é que os suíços são realmente um povo assim mais frio, mais distante. É difícil conseguir criar amizades com eles. Eles são assim mais restritos. Também o tipo de cultura, o tipo de atividades que eles fazem não são tão compatíveis com
a nossa cultura de outros países aqui à volta, e se calhar acabamos por nos sentir mais sozinhos aqui. E aí também vem a questão da língua, porque lá está, um fator leva ao outro. Vocês também não dominando a língua daqui, também é mais difícil conectarem-se com as pessoas daqui. Então passa muito por isso, mas eu diria que realmente conseguir a integração aqui na sociedade e na cultura é realmente complicado. Então, malta, o terceiro ponto que queremos abordar aqui é a questão do registro cá, da legalização, por assim dizer, porque a Suíça é um país extremamente burocrático e eles seguem tudo à risca e tudo tem que estar direitinho. E eu não quero dizer que nos outros países não seja assim, mas, por exemplo, é necessário que vocês venham preparados com os documentos todos em dia, já traduzidos. Se forem documentos brasileiros, têm que vir apostilados e tudo mais. E a espera também pode ser um bocadinho demorada em alguns casos. Há lugares em que as coisas são mais rápidas, há outros que são mais lentos, porque, como nós também já falámos noutros vídeos, a Suíça está dividida por cantões e os cantões às vezes parece que são países independentes dentro da própria Suíça, em que as regras mudam muito, os tempos também mudam muito e vocês podem ir para um cantão em que em 3 semanas têm um documento na mão, mas também podem ir para outro cantão em que demora meses. Eu acho que o principal ponto aqui, a nível de dificuldades, quando a gente pensa na imigração cá para a Suíça, é entender para onde vão e buscarem as informações específicas daquele cantão, por assim dizer, porque aqui a Suíça tem muitas regras. O que a Daniela quis dizer as regras do jogo podem mudar de acordo com o cantão aonde vós escolheis morar, ou seja, é de suma importância terem as informações corretas daquele cantão, e isso pode ser às vezes difícil de conseguir, até porque não há imensas informações, assim, uma abundância tão grande de informações com relação à Suíça, e especialmente se for específica do cantão tal, ou de Aargau, ou de outros cantões que há aqui na Suíça. Então, esse é um ponto às vezes assim chato, que é aprender as regras de cada cantão e entender que elas podem mudar e adaptar-se e estar preparados especialmente a nível de documentação para aquelas regras, não é isso que tu quis dizer? Sim, exatamente, porque, por exemplo, de todos os vídeos que eu tinha visto, um pequeno exemplo é que não seria necessária a certidão de nascimento se eu tivesse a certidão de casamento. E, no entanto, aqui onde eu moro, foi-me pedido essa certidão de nascimento que eu não tinha fisicamente, que tive que mandar vir de Portugal. Portanto, é essa questão que eu digo, vocês podem até estar a assistir a este vídeo e eu estar-vos a dizer que no meu caso foi preciso essa certidão, mas quando vocês forem registar na vossa freguesia, noutro cantão qualquer, até podem nem vos pedir isso e o documento do casamento ser suficiente. Resumindo, é isso, é um país burocrático e não adianta tentar ultrapassar alguma regra ou tentar fazer batota, que as coisas não vão correr bem. Malta, o quarto ponto é sobre as regras e a cultura, e isto vai um bocadinho de encontro ao que acabámos de falar sobre a questão de mudar de cantão para cantão. É isso que também torna as coisas um bocadinho mais difícil, porque requer até um bocadinho de estudo para perceber como é que funciona. Mas, por exemplo, as regras do descarte do lixo são muito rigorosas e num cantão é de uma maneira, no outro já é de outra, e convém que vocês saibam isso tudo muito direitinho, que estudem inclusive, e se vocês são pessoas que não gostam de regras, nem gostam que vos digam aquilo que têm que fazer, então definitivamente a Suíça não é um país para vocês viverem, porque aqui eles são muito rígidos e inclusive há multas para, por exemplo, quem descarta o lixo incorretamente. Sim, a Suíça é realmente um país com muitas regras, inclusive sobre o que a Daniela falou, nós temos cá um vídeo que eu convido-vos a ver sobre o correto descarte do lixo cá na Suíça. É um vídeo muito completo e muito interessante. E assim, é muito importante que a gente adeque-se às regras cá da Suíça,
porque eles adoram uma multa e não é só com relação ao descarte do lixo, é com relação à forma que as pessoas conduzem, com relação a se você registrou-se ou não, se informou tal coisa ou não. Assim, fez tudo certo, tá tudo bem. Fez mal, há regras, há multas, se fores fazer compras, por exemplo, na Alemanha, que nós inclusive nós pensamos em fazer um vídeo com relação a isso. Se acham que é interessante, deixem aqui nos comentários, que a gente pode antecipar esse vídeo, mas há regras quando se vai fazer compras à Alemanha, ou seja, há regras para tudo. E é importante que você busque estudar, aprender, até porque você provavelmente não é suíço, não nasceu aqui, não nasceu dentro dessa cultura e não sabe. Então é importante estudar, aprender, para que depois não saia mais caro. Sim, é verdade. Um outro ponto que inclusive dá sequência e liga a todos esses pontos que nós estamos a falar é sobre a condução extremamente rígida que há cá na Suíça. Quando eu digo rígida, não significa que os carros têm que andar quase que em comboio, um atrás do outro. Eu digo que há muitas regras. Por exemplo, não há parques, ou praticamente não há parques gratuitos, os parques são todos pagos e há tempo para que se deixe os carros mesmo nesses parques pagos. Alguns têm um certo limitador de tempo. Passou do tempo, multa. Por exemplo, uma outra coisa que eu acho que, desculpa, não faz sentido, eu respeito, inclusive eu faço isso porque eu preciso fazer, senão depois também chega a multa, é conduzir com os faróis do carro ligado independente da hora. Pode ser meio-dia, está um sol fortíssimo, os faróis do carro ligado, ou noite, manhã, enfim, não faz diferença, os faróis têm que estar mesmo ligados. Sem contar que a Daniela inclusive sabe falar melhor que eu acho que não podem andar muito perto ou não podem buzinar. Sim, nas autoestradas, mas isso eu acho que é em qualquer país, mas aqui realmente a multa aparece, porque eu sei que há polícia em todos os países e há multas em todos os países e as regras de trânsito têm que ser cumpridas em qualquer país, mas aqui na Suíça o policiamento é tão grande que dificilmente vocês saem para uma viagem. Imagina, nós vamos às compras, é uma viagem curta, mas dificilmente nós não nos cruzamos com algum carro da polícia. Aqui há muita polícia, eles fazem muitas rondas, andam à paisana. Tipo, vocês pensam que são civis e são polícias e eles multam, acreditem, eles param e multam-os. E, por exemplo, aqui na autoestrada, se vocês não deixarem uma determinada distância, e tem a ver com a velocidade a que estão a andar, se vocês não deixarem aqueles metros, vai-vos aparecer uma multa. E as autoestradas aqui têm muitos radares, e não é só autoestradas, as próprias ruas, mesmo dentro das pequenas aldeias, onde é aquelas zonas 30 e tudo mais, as multas aparecem em casa porque eles estão sempre a montar radares e tiram de um lado e põem do outro, e de manhã está numa rua, à tarde já está na outra rua a seguir, e a verdade é que as multas estão sempre a aparecer em casa. A nós, graças a Deus, ainda não apareceu nenhuma. Esse é um tema que a gente podia se prolongar muito, porque nós temos até certa experiência para poder falar, mas nós não vamos, senão vai ficar um vídeo muito longo. Vamos passar para o próximo ponto. O sexto ponto é o clima, que aqui na Suíça vocês sabem que costuma nevar no inverno e nós ainda não podemos falar muito sobre esse assunto porque ainda não vivenciamos o inverno cá. Mas já pesquisámos e também já nos disseram que, além das temperaturas muito baixas e da neve, os dias também são muito curtos e, para quem gostar de ver o dia e o sol, pode ser bem deprimente. E quanto ao verão, que é o que nós estamos a viver agora, também não tem sido um verão muito bom. Dos mais quentes. É assim, malta, o que nós queremos dizer com esse ponto é, por exemplo, eu sei que muita gente, quando está do lado daí e que ainda não está cá, vê tudo como se fosse um sonho, é muito bonito, ou tudo, ou diz assim, não, então a falar bobagem, ou eu não ligo para isso, eu vou ser resiliente, eu vou ser forte, mas nós já vimos muitas pessoas, que inclusive estão cá há mais tempo que nós, que já demonstraram o quanto o clima daqui tornou-as frágil, no sentido de ver pouca luz do sol, de ser muito frio, às vezes de reduzir o contato social por conta
de ter até dificuldades de sair de casa, dependendo de onde moram, pode ter mesmo muita neve e ter que se adaptar, ter que às vezes trocar pneu do carro, colocar correntes ou ir trabalhar às vezes à noite e voltar para casa ainda está à noite, ou seja, nem ver a luz do sol. E assim, o que eu quero dizer é, eu não quero ser aquela pessoa que fica sempre a tocar nos pontos, ou a me fazer de vítima, ou a nos fazer de vítima, é só para conscientizar ou dizer, olha, existe este ponto, estejam alertas, que é o clima, que é a dificuldade, que há temperaturas muito baixas no verão. Como a Daniela disse, já tivemos dias muito quentes, mas mesmo no verão, agora, enquanto que Espanha, acho que Portugal, se eu não me engano, não sei se França também está ou não, mas esses países todos estão com um verão assim a bombar, temperaturas altíssimas e as pessoas aí à praia, piscina e tudo. A gente aqui tem dias, não é nem semanas, é dias quentes e às vezes um pedaço do dia. E agora já inclusive, enquanto nós estamos aqui a gravar, eu nem sei se vai ouvir-se ou não no vídeo, já começou a trovoar, ou seja, não estamos com aquele super verão e pode ser mais uma dificuldade, entendeu? É só nesse sentido de alertar-vos que nós gostaríamos de falar nesse ponto. Para terminar, o sétimo ponto não tem só a ver com a Suíça, eu acho que é geral para quem é imigrante, mas se calhar na Suíça acaba-se por sentir um bocadinho mais por todos os outros pontos que nós falámos, que é a distância do nosso próprio país, da nossa família, dos nossos amigos. E acho que este ponto só quem é imigrante é que sabe realmente o que nós queremos dizer com isto. Sim, além de nós termos tocado em todos esses pontos, temos ideia depois de gravarmos um vídeo a falar das dificuldades de um recém-chegado cá na Suíça, e são pontos às vezes um bocadinho diferentes ou mais específicos, podemos inclusive trazer vivências nossas, mas esse ponto que a Daniela falou, eu diria que talvez seja o mais importante de todos, talvez, porque assim, torna-nos frágeis ao ponto de estarmos mais receptíveis às outras dificuldades que nós já citamos aqui no vídeo, que é, às vezes, pelo fuso horário, termos mais dificuldade de falar com a nossa família. Eu sei que hoje em dia temos videochamada, temos redes sociais e temos todas essas coisas, mas às vezes, por exemplo, para o Brasil agora são 5 horas de diferença e a vida cá na Suíça começa muito cedo. Para Portugal é apenas 1 hora, mas às vezes nós temos inclusive ido dormir tão cedo que às vezes na hora que a gente está aí dormir, a nossa família lá está a jantar. Então às vezes torna-se difícil falar com eles e a saudade, não é, Malta? Às vezes aperta. Sim, e não, às vezes não é só da família, às vezes saudades de ouvir o nosso idioma, Os lugares, sim, os cheiros, porque tudo é diferente, o clima é diferente, a maneira como as pessoas se olham na rua, se cumprimentam, tudo Sim. é diferente e isso tudo acaba por fazer, lá está como a Marlon disse, os outros pontos todos acabam por se sobressair, se ressaltar, porque este último ponto nos deixa mais frágeis e só quem é imigrante é que sabe o quão difícil é sair do país, sair da casa e começar uma vida nova noutro lugar do mundo. Então, Malta, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. A gente tentou ser o mais sincero e transparente convosco em tudo que nós falamos cá. Não são os únicos pontos, poderíamos facilmente ter trazido 8, 9 ou até 10 pontos, mas nós não queríamos deixar o vídeo assim tão longo. Temos sempre a possibilidade de depois gravarmos mais algum outro conteúdo e queria também convidar-vos a nos ajudarem, porque assim, hoje é a nossa folga, não é? Sim. Assim, domingo e estamos cá a gravar conteúdo para vós. Depois ainda vamos ter outros trabalhos, que é com editar, que é fazer capa, que é fazer outras coisas. Então ajudem-nos, deixem o vosso like, comentem o que gostariam de ver cá no canal, partilhem com aquele amigo e inscrevam-se. Esse é um ponto que eu queria realmente pedir,
porque estamos a dar o nosso melhor, investimos já nos microfones e estamos sempre a pensar em novas ideias para trazer de conteúdo cá para o canal. Maltinha, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho das notificações para ficarem a par de todos os nossos lançamentos e espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui as nossas redes sociais para que nos possam acompanhar mais de perto e nós vemos-nos na próxima. Tchau! Muitas vezes a mesma coisa igual. Olha, podemos... o meu cabelo tem que ser assim por causa do vento. Desculpa, peraí. Eu estava a segurar.